Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você um dia muito feliz. No programa de hoje nós vamos falar dos mercados das carnes bovina e também de frango. Vamos comentar das estimativas da nova safra de grãos. Vamos falar do direito à propriedade e também do estoque de produtos agrícolas. E você vai ver como estão as exportações para o Reino Unido. Vamos comentar das plantas medicinais utilizadas para a prevenção do excesso de ácido úrico no organismo e também da gota. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as estimativas da nova safra de grãos. A segunda estimativa para a safra de grãos em 2022-2023 indica um volume de produção de 313 milhões de toneladas, aumento de 15,5% se comparado com o resultado obtido no último ciclo, o que representa quase 42 milhões de toneladas a mais. O crescimento reflete uma estimativa na elevação da área plantada da soja. De acordo com o levantamento divulgado pela Conab, a projeção é que cerca de 43,2 milhões de hectares em todo o país sejam destinados para a semeadura da soja, com uma produtividade esperada de 3.551 quilos por hectare. A estimativa é que a produção fique em torno de 153 milhões de toneladas. O plantio da safra 22-23 da oleaginosa alcança 57,5% da área prevista após início lento por conta das precipitações localizadas em alguns estados. Lá no Mato Grosso, por exemplo, que é o principal estado produtor do grão, os trabalhos se aproximam do fim e as lavouras apresentam bom desenvolvimento, apesar da irregularidade das chuvas. Já em Goiás, Minas Gerais e lá na região do Mato Piba, o plantio segue em ritmo mais lento ao da safra passada, devido às condições climáticas registradas em outubro. Lá no Mato Grosso do Sul, esta é considerada uma das safras com melhor desenvolvimento das lavouras dos últimos anos. E agora vamos comentar sobre o direito à propriedade. A Frente Parlamentar da Agropecuária entende que o direito à propriedade pode estar ameaçado depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que impede quaisquer remoções, seja na forma de despejo ou desocupação, também em áreas rurais. A pandemia de Covid-19 trouxe inúmeras dificuldades e fez com que todos se adequassem a um novo estilo de vida nos últimos anos. E de acordo com o coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, lá do Paraná, ele disse que a decisão de incluir áreas rurais é uma inovação do STF que traz preocupação e fere o direito constitucional do direito de propriedade. Essa decisão deveria tratar exclusivamente de imóveis urbanos. O STF, mais uma vez, legisla e traz preocupação a respeito do direito à propriedade. A Frente Parlamentar da Agropecuária, em nota, enfatizou que defende incondicionalmente os direitos fundamentais da população brasileira e reiterou que a tentativa de reintegração de posse deveria ser clara em relação à validade, ou seja, apenas para situações anteriores à pandemia e fora do âmbito rural. E agora vamos falar do estoque de produtos agrícolas. Segundo a pesquisa de estoques divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estoque de produtos agrícolas no Brasil totalizou 65,5 milhões de toneladas ao fim do primeiro semestre deste ano.
Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 10,5%. Houve quedas nos estoques de soja, caiu 4%, trigo caiu 5,7%, arroz caiu 6,4% e o café caiu 19,6% no primeiro semestre do ano passado, em relação ao primeiro semestre também deste ano. Por outro lado, o estoque de milho cresceu 69%. Esses estoques e esses produtos somam 95,8% do total estocado entre os produtos monitorados pela pesquisa, enquanto que os 4,2% restantes são compostos por algodão, feijão preto, feijão de cor e outros grãos e sementes. Os estoques de soja somaram o maior volume, 35,3 milhões de toneladas, seguidos pelo milho, 19 milhões, arroz 5 milhões, trigo 2,3 milhões e o café 0,8 mil toneladas. A capacidade útil disponível no Brasil para armazenamento agrícola foi de 188,8 milhões de toneladas em estabelecimentos ativos no primeiro semestre deste ano, 3% maior do que o resultado do semestre anterior. O número de estabelecimentos ativos foi de 8.378 locais, um acréscimo de 2,2% ante o segundo semestre de 2021. Houve aumento do número de estabelecimentos nas regiões Norte, 15%, Centro-Oeste cresceu 5% e a região Sul cresceu 0,7%, enquanto houve perdas no Sudeste de 0,1% e no Nordeste de 1%. E agora vamos comentar sobre as exportações para o Reino Unido. Até o fim do ano, a ampliação das exportações do agro brasileiro para o Reino Unido será uma das prioridades do ministro da Agricultura. O Marcos Pontes disse a técnicos britânicos que estiveram aqui no Brasil no mês de outubro e durante 2 semanas visitaram estabelecimentos que estão sob o Serviço de Inspeção Federal, o CIF, como fazendas, granjas de aves, laboratórios federais e privados e centrais de certificação. Essa foi a primeira missão internacional que os auditores britânicos fizeram após o Brexit, que oficializou a saída do Reino Unido da União Europeia. A expectativa é que a delegação reconheça a equivalência do sistema brasileiro de defesa sanitária e agropecuária, o que pode ampliar o número de frigoríficos de aves e bovinos habilitados a exportar ao mercado britânico. A previsão é que o relatório dos técnicos saia em até 60 dias. Antes do Brexit, os acordos ocorriam via União Europeia, mas os frigoríficos habilitados a vender ao bloco seguiram exportando também para o Reino Unido, mesmo depois de os britânicos deixarem a União Europeia. Hoje, 250 plantas estão aptas a exportar aos europeus, segundo a plataforma de dados de comércio exterior do agronegócio, o Agrostat. Esse Agrostat pertence ao Ministério da Agricultura. E no ano passado, o Brasil exportou 116 mil toneladas de carnes para o Reino Unido, que renderam 335 milhões de dólares. Carnes de frango renderam 232 milhões de dólares, a bovina 117 milhões de dólares, dominaram os embarques. E agora eu vou falar sobre o mercado de frutas. As exportações brasileiras de frutas frescas atingiram recordes no ano passado, tanto em volume quanto em receita, favorecidas pelo avanços comerciais e produtivos do setor. Porém, para este ano, a equipe da revista Hortifruti Brasil, que é uma publicação do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, avalia que o resultado final dos embarques, apesar de ser otimista, não sustentará o recorde obtido no ano anterior, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. O Brasil exportou a todos os destinos 614 mil toneladas na parcial deste ano, de janeiro a setembro, uma queda
de 16,7% em relação ao mesmo período de 2021. Em receita foram arrecadados quase 585 milhões de dólares, um recuo de 16% na mesma comparação. Ainda que os últimos meses do ano sejam tradicionalmente de envios intensos de importantes frutas para a pauta de exportação brasileira, como manga, melão, melancia, uva, o setor não espera a recuperação total do menor desempenho registrado até agora. E agora vamos falar de hortifrutis, de hortaliças. Pesquisadores da equipe de HF, que também é da revista Hortifruti Brasil, que é uma publicação do CEPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, indicam que, dentre os principais motivos que vêm limitando o escoamento de frutas ao mercado externo, estão a menor oferta doméstica, dificuldades logísticas, margens apertadas e a guerra no leste europeu. No caso da oferta, as condições climáticas desfavoráveis neste ano prejudicou a produção de muitas frutas no Brasil, o que reduziu a possibilidade ao mercado externo. Quanto à logística, agentes relataram que falta de contêineres de navios e aumentos nos preços dos fretes marítimos e aéreos. As margens, por sua vez, foram pressionadas pelo fato de os preços de negociação da maioria não ter sido ajustado na mesma proporção do avanço verificado para os custos. Além disso, o câmbio também está limitando a rentabilidade do exportador em 2022. Em relação à guerra, o embargo econômico de diversos países, a Rússia, devido à invasão da Ucrânia, gerou excedente de produção de frutas e hortifrutis nos tradicionais compradores do Brasil, como a União Europeia. Além disso, a guerra impulsionou os preços dos fertilizantes, elevando os custos de produção no Brasil e limitando a competitividade de algumas hortaliças. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as carnes bovina e de frango e também das plantas medicinais utilizadas para a prevenção do excesso de ácido úrico no organismo e também da gota. Nós voltamos já, um minuto só. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem quando o tumor já está em fase avançada. Por isso, se você tem 45 anos e possui fatores de risco ou tem mais de 50 anos, procure um médico urologista. E lembre-se, cuidar da saúde diariamente também é uma forma de prevenção. É a TV Serra Dourada na campanha Novembro Azul. Oferecimento Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ é no fujiocadistribuidor.com.br. Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país, com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal... Seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ... Acesse fujiocadistribuidor.com.br. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar.
É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de Família. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar dos mercados das carnes bovina e também de frango. No mês passado, mês de outubro, pelo 4º mês consecutivo, o preço internacional das carnes bovina e também de frango sofreu retração. A carne suína, por exemplo, não escapou do processo e também recuou. Mas essa foi a primeira ocorrência após 4 sucessivos meses de alta. De toda forma, o recuo registrado em relação ao mês anterior, de 2,89%, foi o mais agudo entre as 3 carnes, pois o preço da carne bovina caiu 0,79%, da carne de frango apenas 0,29%. As perdas anuais mais significativas, elas vêm incidindo sobre a carne bovina e o seu preço médio em outubro ficou quase 3% abaixo do registrado há um ano atrás, além de encontrar-se no menor nível nos últimos 16 meses. Isto, note-se, depois de ter atingido, em março passado, um valor recorde de preço. Já as carnes suína e de frango permanecem com evolução positiva de 16,74%. Para as carnes suína, 17,95%, e para a carne de frango está mais ou menos nessa faixa também de 17%. Na média do ano, e comparativamente aos mesmos 10 meses de 2021, o melhor resultado vem sendo obtido pela carne de frango, com valorização de quase 22%. A carne bovina ficou em 13,50% e a carne suína em 5,5%. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia é farmacêutica, é homeopata e ela é diretora da Naturofarma. E nós vamos falar de um tema altamente importante que muita gente tem e está passando uns perrengues aí meio bom. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais para a prevenção do excesso de ácido úrico no organismo e também de um problemão, a gota. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia. Obrigado pela presença da senhora aqui mais uma vez. Bom dia, obrigada a todos e a você, tudo bem, né? Especialmente. Obrigado. Graças a Deus, vai bem. Ácido úrico. O que é ácido úrico? Bom, normalmente o ácido úrico é uma substância que realmente é o metabolismo, né, de alguns alimentos, né? Uhum. Normalmente o ácido úrico se acumula, ele é normal no organismo, né? Uhum. Quer dizer, todo mundo tem, mas pode ficar em excesso? Em excesso, ele pode ser prejudicial, né? Depositar nas articulações, depositar no rim e provocar. Ele vem principalmente devido geralmente devido à alimentação, principalmente alimentação rica em purinas, que são proteínas
né? Principalmente encontrado em alguns alimentos, como, por exemplo, a carne, né? A carne bovina, a cerveja, alguns, por exemplo, produtos do mar, peixes. São várias substâncias, algumas leguminosas como feijão. Então, tem muitas substâncias, grão de bico, lentilha, tudo alguns vegetais também, por exemplo, grão de bico, normalmente, inclusive até a couve, o espinafre, tudo tem ácido úrico, né? Só que assim, numa quantidade pequena. Então, mas o organismo começa, né? Tem, aliás, ácido úrico não, tem essas substâncias que a gente chama de purinas, né? Agora, essas proteínas. A pessoa, então, o ser humano, ele tem que maneirar no consumo de uma série de tipos de comidas, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, o que tem de gente que gosta, um exemplo, de carne gordurosa, uma carne fininha assim com a camada de gordura o dobro. Tá. Aí tá com uma cerveja e aí a coisa fica ruim. A alimentação inadequada, excesso de proteína, porque né, às vezes não é nem a gordura, mas é a proteína que está ali na carne, né? E em outros alimentos, como a gente acabou de falar, frango, peixes, tudo isso aí pode, sim, em excesso, né? Pode gerar o excesso de ácido úrico no organismo. E né? a gota? A gota já é consequência do excesso de ácido úrico, que vai depositando nas articulações, muitas vezes, né? Principalmente no pé, né? Principalmente no pé, nos tornozelos, né? Então, aí começa uma dor infernal no pé, no tornozelo. Porque já inflama, né? Normalmente, quando é excesso do ácido úrico, começa a inflamar esses locais, né? Pelo excesso. São cristais, né? O ácido úrico normalmente forma cristais de urato de sódio e esses cristais vão acumulando em excesso em algumas regiões do corpo. Principalmente nas juntas, no tornozelo, mas em vários locais do corpo ele pode acumular. Inclusive, pode provocar cálculos renais também, porque pode depositar no rim também, em outros setores do corpo. E é muita gente que tem esse problema, né, doutor? Hoje é muito, porque a alimentação é muito inadequada, né? Excesso de proteína, muitas vezes, e excesso de bebidas alcoólicas. Porque toda bebida alcoólica, mas principalmente a cerveja, é mais prejudicial para acumular, principalmente se a pessoa já tem essa predisposição. Porque a gente sabe, toda doença, a gente tem uma predisposição genética, eu né? me lembro, a senhora falou aí da cerveja, eu me lembro uma vez que um médico, até um urologista, ele receitou para o meu pai. Meu pai tinha um problema sério de renal e falou, não, bebe bastante água, bastante cerveja, que vai eliminar tudo isso. Só que tem um pequeno detalhe, a própria cerveja é um formador de cálculo e é um formador de ácido úrico. Porque ela tem várias substâncias, né, ricas em algumas substâncias, principalmente ela tem o açúcar, Entendi. né, que também vai ajudar a colaborar para formar esses cristais na urina, né, e pode dar problemas urinários, né, inclusive cálculo renal também. E essa gota aqui dói pra caramba, né? Quando ela agulha, né? Quando o ácido úrico vai para esses locais, que é no caso do pé, ou das articulações, ou mesmo do tornozelo, começa a provocar uma inflamação ali local, né? Às vezes fica vermelho, inchado e muita dor. E tem casos que o sujeito não consegue, às vezes, nem andar, né? Nem andar. Começa a ter problema de locomoção, né? Eu conheço muita gente. Então, o que tem que fazer? Diminuir esses alimentos que geram, né? Alguns vegetais, quer dizer, tem que saber o que é que provoca. O que está provocando. O que está provocando, né? Bom, e aí tem as plantas, por exemplo. Tem as plantas, que são excelentes. São excelentes, né? São boas. Nós temos aí, por exemplo, a quebra-pedra e o dente de leão, né? O quebra-pedra é uma planta que atua muito no rim, né? Ela é diurética, ela melhora inflamações ali locais, né? Diminui esses cálculos, a probabilidade, né, de desenvolver os cálculos renais. Então, é uma planta excelente para gota. Isso aí é tudo planta comum que tem uns montes, né? O dente de leão também ela é fácil de ser achada, né? Dá uma florzinha amarela também. O chá dela, ou mesmo, como a gente já disse, em alguns, pode ser feito tinturas, pode ser feito cápsulas, né? Também dessas Aí tem a cavalinha plantas. E a alcachofra. Todas as duas ótimas. A cavalinha também é ótima para a parte renal, diurética, e também ajuda a dissolver os cristais de ácido úrico, né? E a alcachofra também, é uma planta também, além de ser digestiva, tem essa ação na parte do ácido úrico, ajudando a eliminar.
Aí tem o chapéu de couro e sabugueiro, que também é muito comum isso aí, né? Muito comum, o sabugueiro, né? Inclusive, nossos avós tudo usavam muito chá de sabugueiro, né? Que é bom, além de ser bom para o pulmão, é bom também para essa parte aí. Por isso que a gente fala que propriedade rural hoje, uma fazenda, ou dependendo às vezes até de um lote, é uma farmácia. A gente pode cultivar-se muitas dessas plantas, né? Cultivar. Em terrenos até pequenos, nem precisa ser uma grande fazenda, né? Por exemplo, cabelo de milho e a douradinha. O cabelo de milho, na planta aí tão fácil de dar, né? O cabelo dela tem ação diurética muito boa, inclusive para dissolver esses cálculos renais. E a douradinha também, uma planta comum, né? Muito fácil aí, a douradinha do campo, em vários locais aí. Você acha ela com facilidade, né? Eu já tomei chá de douradinha. Pega as folhas, lava bem tudo, esquenta bem, né? E faz a infusão, né? É excelente para os rins. Para a parte renal, exatamente. Aí tem o nim indiano. O nim também é uma planta que é uma árvore que serve para muita coisa. Muita coisa. A gente já falou várias vezes dela aqui, né? Para ação da imunidade, para digestão e parte hepática e também para diabetes. E também, hoje, a gente está falando dela para a parte urinária, para a parte dos cálculos renais e também para excesso de ácido úrico. Agora, doutora Maria, aquele que nós estávamos falando no início, tudo que é excesso é ruim. Sim. Então, uma boa parte das pessoas já tem essa predisposição para o ácido úrico. Exatamente. Quer dizer, às vezes a pessoa está até com uma série de problemas aí e não está sabendo que é devido a uma alimentação, às vezes, mal feita, né? Não é a qualidade da comida, mas é a quantidade e aquilo que você está comendo. A quantidade e excesso de várias proteínas, vários alimentos que não são bons, né? Porque a gente tem que saber que cada organismo é diferente. Nem sempre o que é bom para uma pessoa é bom para outra. É verdade, é claro. Então você tem que saber o que é bom para você, quais são alimentos que são bons, que não vai inflamar seu corpo, porque a maioria das doenças são inflamações crônicas dos corpos. Sistêmica. Muitas vezes, se a gente não se cuida, vai inflamando tudo, né? E vai começando a desenvolver uma doença de acordo com a predisposição da pessoa. Bom, essa conversa que nós tivemos aqui com a doutora Mara e tantas outras, estão todas aqui no livro Essência da Saúde. E esse livro ele foi feito a doutora Mara e mais 3 ou 4 pesquisadores que escreveram isso aqui. E nesse livro, pode ter certeza absoluta, tem basicamente quase tudo. Fruta, verdura, enfim, plantas medicinais, né? Plantas medicinais para uma série de problemas você encontra nesse livro aqui. Esse aqui é uma bíblia, né, de plantas medicinais. Plantas medicinais e alimentação, né? É verdade. De acordo com o sintoma, indicando qual que é os melhores alimentos de acordo com o seu quadro. Né? Mas o caminho mais curto é aquilo que a doutora Mara sempre fala. Vá ao médico, faça um exame criterioso. Exatamente. E aí depois, então, você vai ver o que... Veja como está seu corpo, seu organismo e para escolher a melhor dieta, o melhor tratamento, as plantas recomendadas. E não esqueça nunca, beber bastante água. Porque a água já é um medicamento, né? Um senhor remédio, né? Porque muitas pessoas esquecem de tomar água. É verdade. Doutora Mara, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos. E o nosso programa chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Necessitamos sempre de ambicionar alguma coisa e, quando alcançada, não nos torna sem ambição. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.